Quando você olha para uma borboleta, talvez veja apenas beleza, leveza, algo fugaz. Mas e se, por trás dessa imagem delicada, existisse um símbolo poderoso? E se a borboleta pela qual seu olhar foi naturalmente atraído, sem pensar muito, apenas sentindo, estivesse, na verdade, apontando para algo essencial sobre você? Não a versão que você mostra ao mundo, nem aquela que você mesmo já aprendeu a repetir, como um papel decorado ao longo dos anos. Estou falando de uma parte mais silenciosa, mais profunda, aquela que vive por baixo das suas máscaras, dos seus medos, das suas crenças. Uma parte que talvez esteja tentando falar com você há tempos e que agora encontra, nesse instante, uma maneira de se revelar. Carl Gustav Jung, o grande pensador da psicologia profunda, dedicou a vida inteira a explorar esse território invisível da alma humana. Chamou-o de inconsciente, não como algo escuro ou negativo, mas como um vasto oceano onde residem nossos desejos ocultos, nossas dores não expressas e, principalmente, nossos símbolos internos. Jung acreditava que é por meio dos símbolos, formas, cores, imagens, que o inconsciente nos envia mensagens. Mensagens que a lógica não pode traduzir, mas que o coração de alguma forma entende. A borboleta é um desses símbolos. Há séculos representa transformação, renascimento, ciclos de morte e renascimento, fim e recomeço. É a oruga que precisa se dissolver para depois surgir com asas. É o arquétipo da mudança inevitável. Jung dizia que somos profundamente atraídos por imagens que têm ressonância com nossa psique. Então, quando você escolhe uma borboleta entre várias, esse ato, por mais simples que pareça, não é aleatório. É a sua alma tentando dizer algo. Neste vídeo, você verá 3 borboletas, cada uma com cores, formas e vibrações diferentes. Não pense demais, não analise, apenas sinta. Qual delas chama você? Qual toca algo dentro que você não sabe nomear, mas reconhece? Essa escolha revela mais do que preferências estéticas. Ela pode ser uma chave simbólica para decifrar partes suas que ainda estão esperando ser vistas. Medos, forças, feridas antigas, dons ocultos, tudo isso vive aí dentro. E os símbolos, como espelhos, nos ajudam a vê-los com mais clareza. Essa jornada não é sobre certo ou errado. Não é uma disputa de perfis. É um convite à escuta interior, à conexão com algo que vai além do racional. Algo que talvez você já tenha sentido em sonhos, em momentos de silêncio, em intuições que não soube explicar. Talvez você esteja passando por uma fase de transição, questionando o que viveu até aqui, sentindo que algo precisa mudar, ou que já está mudando. E mesmo que o caminho à frente ainda esteja nebuloso, a verdade é que você já não cabe mais no que foi. A borboleta, nesse sentido, é um símbolo perfeito. Ela nos lembra que a transformação nem sempre é visível de fora, mas já está acontecendo por dentro. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos o que cada borboleta pode significar. Mas lembre-se, o que você vai ouvir não é um diagnóstico, não é uma verdade absoluta. É um reflexo, um espelho simbólico. Um mapa que pode, talvez, ajudar você a se localizar dentro do próprio mundo interior. Pode ser que, ao escutar, você sinta uma confirmação tranquila. Algo como, sim, é isso que sempre senti, mas nunca coloquei em palavras. Pode ser que sinta surpresa, como se algo novo estivesse emergindo de dentro. Ou até desconforto. Afinal, se conectar com o que está escondido nem sempre é fácil. Seja qual for sua reação, respeite. Acolha. Observe o que acontece aí dentro. Porque, no fundo, este vídeo não é sobre borboletas. É sobre você. Sobre a parte de você que quer renascer. Sobre a parte de você que não aceita mais viver no automático. Sobre a parte de você que ainda acredita que é possível mudar e que está buscando, mesmo sem saber exatamente por onde começar. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então respire fundo, escolha com o coração e permita-se ver o que talvez sempre esteve aí, à espera do seu olhar. Há algo de silenciosamente mágico na borboleta azul. Seus tons suaves que oscilam entre o céu e o mar parecem conter a calma de uma manhã serena e o mistério profundo da noite. Ela não se impõe, ela convida, e é por isso que, se seus olhos foram atraídos por essa borboleta, isso diz muito sobre você, mais do que talvez imagine. Segundo Carl Jung, símbolos como esse
não são apenas imagens bonitas. Eles são espelhos da alma, linguagens silenciosas do inconsciente. Quando somos tocados por um símbolo, sem razão aparente, sem análise lógica, é porque algo dentro de nós reconheceu algo fora de nós. Como se uma parte esquecida dissesse, é por aqui. Escolher a borboleta azul revela uma alma marcada pela introspecção, sensibilidade e busca por profundidade. Você não se satisfaz com explicações rasas, nem com respostas prontas. Há em você um impulso antigo, quase silencioso, de querer entender o que está por trás das aparências, de ir além da superfície, de tocar o invisível. Essa busca não vem de agora. Talvez desde cedo você tenha sentido que o mundo era demais, barulhento, acelerado, superficial. Talvez tenha buscado refúgio nos livros, na música, na natureza ou simplesmente no silêncio, porque dentro de você existe um espaço sagrado que precisa ser preservado. Um mundo interno vasto, rico, delicado, e nem sempre compreendido por quem está ao seu redor. Não é incomum que pessoas como você carreguem um sentimento de solidão silenciosa, não por falta de amor ou de companhia, mas por não se sentirem plenamente vistas, por perceberem nuances que outros ignoram, por sentirem intensamente coisas que outros descartam como bobagem. A borboleta azul revela esse tipo de alma, alguém que sente o mundo de forma ampliada, que percebe a beleza escondida nos detalhes, que nota a tristeza nos olhos de quem finge sorrir, que é tocado por gestos pequenos, por silêncios, por atmosferas. Alguém que, mesmo sem querer, carrega dentro de si o peso e a beleza de ver demais. Mas é importante dizer, essa sensibilidade não é fraqueza. Ao contrário, é uma das formas mais raras de força. É a capacidade de permanecer aberto, num mundo que muitas vezes insiste em endurecer. É a coragem de sentir, mesmo quando isso significa sofrer. É o tipo de fortaleza que resiste ao tempo, à dor e à solidão, como as asas da borboleta, frágeis à primeira vista, mas capazes de cruzar oceanos. Na psicologia junguiana, esse chamado profundo se relaciona com o arquétipo do místico ou do sonhador. Alguém que vive em contato direto com o inconsciente, que percebe os sinais, que pressente antes de entender. Alguém guiado pela intuição, essa forma de sabedoria que não vem da mente racional, mas de um saber mais antigo, mais silencioso. Um saber que muitas vezes não conseguimos explicar, mas que insiste em nos guiar. Se você escolheu a borboleta azul, talvez esteja em um momento da vida em que a superficialidade já não serve mais. Talvez tenha tentado se encaixar, seguir fórmulas, atender expectativas, mas algo dentro de você começou a incomodar. Um vazio sutil, uma saudade de algo que você nem sabe nomear. Isso é comum em fases de transição, quando sentimos que já não somos o que fomos, mas ainda não sabemos bem o que estamos nos tornando. A borboleta azul representa essa transição, a fase em que a oruga sente que algo mudou, mas ainda está dentro do casulo. É um momento de dissolução, de recolhimento, de escuta interior. Nem sempre é confortável, mas é necessário, porque é no escuro do casulo que as asas se formam. Você talvez esteja passando por isso agora, sentindo que precisa de silêncio, de tempo, de pausa, sentindo que precisa abandonar o que é velho, padrões, histórias, relações, para dar espaço ao novo, mesmo sem saber o que virá. Essa incerteza pode assustar, mas também é libertadora, porque abre espaço para que você, enfim, viva em sintonia com quem realmente é. A borboleta azul também fala de um tipo de dor que poucos compreendem, a dor de quem sente que sempre falta algo. Um tipo de nostalgia pelo que ainda não aconteceu. Uma saudade do futuro. Jung dizia que isso é o chamado do self, o centro da psique, o núcleo da totalidade. Essa saudade é, na verdade, um impulso de evolução. Um lembrete de que você está aqui não apenas para sobreviver, mas para se tornar inteiro. Você pode carregar dons preciosos, empatia, escuta profunda, criatividade, conexão espiritual. Mas talvez ainda esteja aprendendo a confiar nesses dons. Talvez ainda duvide da sua voz, da sua intuição, da sua força. A escolha da borboleta azul é um sinal de que é hora de acreditar mais em si mesmo, de honrar sua sensibilidade como um dom, não como um fardo. Pode ser que você precise de mais tempo na natureza, mais momentos de recolhimento, mais espaços onde possa ser verdadeiro, sem medo. Pode ser que precise dizer não
a certos ambientes, a certas pressões, a certas máscaras. Porque o mundo que habita dentro de você é precioso demais para ser sufocado. Seja qual for seu momento, saiba disso. A borboleta azul não veio até você por acaso. Ela é um espelho, um lembrete, um símbolo. Ela diz: sua alma é vasta, profunda, sensível e precisa ser vivida com verdade. Se ao olhar para as imagens, foi a borboleta de asas negras e douradas que capturou seu olhar, isso revela algo poderoso sobre você. Uma verdade que talvez já intuísse, mas ainda não tinha colocado em palavras. Uma força escondida atrás de cicatrizes. Uma intensidade que queima por dentro. Mesmo quando tudo ao redor parece frio. Diferente da serenidade da borboleta azul, essa aqui traz outro tipo de energia. Ela não sussurra. Ela pulsa. Carrega o brilho do ouro, o mistério do preto e o fogo vivo do vermelho. Escolhê-la é reconhecer que dentro de você há algo que já passou pelo caos e sobreviveu. Não sem dores, não sem marcas, mas com uma força que poucos compreendem. Carl Jung dizia que todos nós carregamos uma sombra, e que é justamente ao confrontá-la que descobrimos quem realmente somos. A sombra não é o mal em si, mas aquilo que foi excluído, reprimido, escondido, por medo, por vergonha, por sobrevivência. Encarar a própria sombra exige coragem. Não é tarefa para os fracos. É um ato de verdade. Se essa borboleta tocou algo em você, é porque há uma parte sua que já enfrentou a escuridão. Talvez tenha vivido perdas, rupturas, momentos em que tudo parecia desmoronar, e mesmo assim seguiu, de forma silenciosa, talvez solitária, mas firme. As cores negras de suas asas simbolizam exatamente isso. O mergulho no desconhecido, a travessia da noite escura da alma. E o dourado que brilha nas bordas representa o que foi conquistado após a queda. Não riquezas externas, mas algo muito mais valioso. Consciência. Esse é o arquétipo do guerreiro interior, mas não um guerreiro que luta contra os outros. É aquele que enfrenta a si mesmo, que já reconheceu suas próprias feridas, seus desejos não ditos, suas emoções mais cruas, que ao invés de negá-las, escolheu integrá-las. Essa é a verdadeira transformação. Aquela que acontece de dentro para fora. O fogo representado pelo vermelho nas asas dessa borboleta não é destruição. É força vital. É paixão, impulso, desejo de viver com intensidade. Jung dizia que reprimir o desejo é adoecer a alma. Escolher essa borboleta indica que você, mesmo que em silêncio, está aprendendo a escutar seu fogo interno. Está começando a permitir que ele guie seus passos, queimar o que é falso e acender o que é verdadeiro. Talvez você tenha passado anos se adaptando, sendo forte para os outros, escondendo sua dor para não preocupar ninguém. Talvez tenha sido visto como o apoio, o exemplo, o que aguenta tudo. Mas dentro de você existia algo pedindo para ser reconhecido, um grito abafado, um chamado à autenticidade. Essa borboleta é o símbolo dessa virada. Ela aparece quando chega a hora de parar de sobreviver e começar a viver com verdade. Quando já não é mais possível fingir que está tudo bem. Quando o corpo começa a falar, a alma começa a gritar. E o coração pede uma vida que faça sentido. Muitas pessoas atraídas por essa borboleta já passaram por períodos de ruptura. Fins de relacionamento, mudanças radicais, perdas difíceis. Mas não se tratam de fracassos, e sim de renascimentos. Porque cada dor carregava uma semente. E essas sementes, mesmo enterradas na escuridão, começaram a brotar em forma de coragem, clareza e vontade de recomeçar. O ouro que brilha nas asas é o símbolo da alquimia interior, o processo de transformar o comum em precioso, de fazer da dor um caminho de despertar, de descobrir no meio do sofrimento uma potência que antes estava adormecida. Talvez você esteja agora nesse processo, sentindo que algo dentro de você não aceita mais viver pela metade, que não dá mais para ignorar o que você realmente quer, o que você realmente sente, o que você realmente é. E isso assusta, porque pode significar mudanças, deixar para trás o que já não serve, romper com padrões antigos, dizer não ao que sempre aceitou em silêncio. Mas esse medo também é parte da travessia. Ele não é sinal de fraqueza. Ele é a porta que separa a vida automática da vida verdadeira. E o fato de você estar aqui ouvindo isso já mostra que há uma decisão sendo tomada dentro de você.
ainda que não esteja totalmente consciente. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, passa necessariamente por momentos de crise. Porque antes de encontrar a luz, é preciso encarar a própria escuridão. E é aí que essa borboleta se torna tão poderosa. Ela não nega a sombra, ela a transforma. Ser atraído por ela é sinal de que você está pronto, ou sendo chamado, para viver com mais intensidade, mais coragem, mais presença. Talvez você sinta que está prestes a romper com algo que o aprisiona. Talvez esteja reencontrando sua voz, seu desejo, sua força esquecida. Você pode ter se acostumado a esconder suas cicatrizes. Mas saiba disso, são justamente elas que revelam sua beleza mais autêntica. Porque quem já caiu e se levantou, sabe o valor de cada passo. E quem já queimou o que não era seu, sabe o que realmente importa. Essa borboleta não é leve como as outras. Ela é densa. Ela exige presença. Ela convoca. Mas ela também abre portas para um novo tipo de vida. Uma vida em que você não apenas sobrevive, mas vive com inteireza. Em que você não se diminui para caber, mas se expande para existir por completo. Se você a escolheu, é porque esse chamado já está em curso. Não importa se você ainda não tem todas as respostas. O mais importante é que você já começou a perguntar com verdade. E isso por si só já é o início da transformação. Há algo de quase etéreo na terceira borboleta. Suas asas parecem feitas de vidro ou de luz, como se fossem mais uma presença do que uma forma concreta. O branco que vibra nelas não é apenas ausência de cor, mas a união de todas as cores em um estado de pureza, silêncio e transcendência. Se foi essa borboleta que atraiu seu olhar, isso revela um tipo muito especial de energia interior, uma alma em busca da verdade essencial, da autenticidade plena e de uma vida que seja coerente com o espírito. Esse chamado não é qualquer um. Ele costuma vir após longos ciclos de esgotamento com o mundo exterior, com os jogos de aparência, com as exigências sociais, com as repetições automáticas de uma vida que não faz mais sentido. Chega um momento em que você sente que já não pode mais seguir fingindo, que precisa viver com mais leveza, mais verdade, mais integridade. Essa borboleta é um símbolo desse momento. Ela representa o arquétipo do sábio, do curador, do alquimista da alma. Aquele que olha para dentro não para se isolar do mundo, mas para se reconectar com o que é essencial. Aquele que já cansou de se distrair e agora quer compreender. Que não busca mais respostas fáceis, mas silêncio, presença e lucidez. Carl Jung falava da importância de vivermos de forma autêntica, mesmo que isso nos exponha, mesmo que nos deixe vulneráveis. A transparência das asas dessa borboleta fala disso, de uma alma que não quer mais se esconder, que está cansada das máscaras, que não se encaixa mais em rótulos prontos e que deseja ser o que realmente é, mesmo que ainda esteja descobrindo quem é. Mas viver com transparência é um ato de coragem. Mostrar-se por inteiro pode parecer perigoso. Pode ativar medos antigos de rejeição, de julgamento, de abandono. Afinal, todos nós aprendemos desde cedo a esconder partes de nós para sermos aceitos. Porém, chega uma hora em que isso já não funciona. A alma começa a adoecer no silêncio. E é aí que essa borboleta aparece, como um lembrete suave e firme. Você pode ser quem você é, e pode ser aceito, amado e respeitado assim. Se essa borboleta chamou você, talvez você esteja atravessando uma fase em que o que antes bastava, agora já não satisfaz. As conversas rasas soam vazias, as relações superficiais te cansam, as metas externas, status, sucesso, aparência, perderam o brilho. Isso não é um problema. Isso é um sinal de que você está amadurecendo espiritualmente. Pessoas que se sentem atraídas por essa borboleta costumam carregar uma sabedoria interna que nem sempre reconhecem. São aquelas que, mesmo em silêncio, acalmam um ambiente, que têm presença, que escutam com profundidade, que oferecem conforto sem precisar dizer muito. Elas têm algo de curador, não porque sabem tudo, mas porque já caminharam por lugares difíceis dentro de si. E ao fazerem isso, desenvolveram compaixão.
Essa é uma marca profunda do arquétipo do curador. A empatia que nasce da própria dor. Não a dor que paralisa, mas a que ensina, a que transforma, a que afina a alma. Se você se identifica com isso, talvez tenha passado por momentos de vazio, solidão ou desorientação. Momentos em que tudo perdeu o sentido. E foi justamente nesses momentos que começou a nascer um novo tipo de força. Uma força tranquila, humilde, mas extremamente poderosa. Essa borboleta também carrega o símbolo do vazio fértil. O branco é também o espaço onde tudo pode nascer. Mas para isso, é preciso limpar o que não serve mais. É preciso esvaziar as gavetas da alma, desfazer-se dos personagens, permitir-se ser ninguém por um tempo, até que a verdade comece a emergir, sutil, viva, transparente. Talvez você esteja vivendo isso agora. Uma espécie de transição silenciosa. Uma vontade de recomeçar, mas sem alarde. Uma necessidade de desapegar, de dizer chega para o que é artificial, de buscar sentido em coisas simples, no silêncio, na natureza, na espiritualidade, no contato verdadeiro com as pessoas. E essa busca não é frágil. Ela é um sinal de que você está pronto para viver com alma. Essa mariposa representa também um chamado à espiritualidade. Não no sentido religioso tradicional, mas como um desejo profundo de conexão com algo maior. Pode ser Deus, o universo, o mistério, o tempo, a própria vida. Não importa o nome. O que importa é a sensação de que há algo além. Algo que guia, que sustenta, que dá propósito. E você sente isso, mesmo quando não consegue explicar. Mesmo quando duvida, Jung dizia que a alma precisa de um sentido para viver. Sem ele, adoecemos, emocional, mental e fisicamente. E a borboleta branca é símbolo desse sentido que começa a surgir quando abandonamos o excesso e nos aproximamos da essência. Ela não promete respostas prontas, mas ela convida à escuta, à paciência, à confiança. Confiar que a clareza vem, que o caminho se revela, que a vida fala, não com gritos, mas com sussurros, não com mapas, mas com sinais. Talvez nesse momento, tudo o que você precise seja fazer menos barulho por fora para ouvir mais por dentro. Criar espaços de silêncio, de presença, de contemplação, deixar que a alma volte a respirar. E então, aos poucos, aquilo que parecia perdido começa a voltar. A leveza, a intuição, a esperança. Se você escolheu essa borboleta, saiba, isso não é coincidência. É um símbolo, é um espelho. Você está pronto para dar um passo além, não para fora, mas para dentro, para viver com mais clareza, mais verdade, mais sentido. Porque às vezes, a maior força está justamente em se permitir ser leve, em não endurecer, em não se perder na pressa dos outros, em aceitar que a luz não grita, ela apenas brilha. Talvez você ainda esteja se perguntando, por que fui atraído por uma borboleta e não por outra? Será que foi apenas uma questão de cor, de beleza, de gosto pessoal? Pode até parecer assim num primeiro olhar. Mas, segundo Carl Jung, nada que nos toca profundamente é completamente aleatório. O que parece uma escolha leve ou instintiva pode, na verdade, ser a ponta de um fio que leva direto ao coração do nosso mundo interior. O inconsciente, esse vasto território que carrega memórias, desejos, traumas e potenciais esquecidos, não se comunica por palavras ou lógica. Ele fala através de imagens, sensações, símbolos. E é por isso que, quando você olha para uma borboleta e sente algo, mesmo que não saiba explicar, está acontecendo uma espécie de encontro entre o que está dentro de você e o que está do lado de fora. É como se o símbolo reconhecesse sua alma, e sua alma, por um instante, se lembrasse de quem é. Jung chamava esse fenômeno de ressonância simbólica. Ele acreditava que nossa psique é formada por estruturas universais chamadas arquétipos, padrões primordiais que todos compartilhamos, independentemente da cultura, da idade ou da história pessoal. Esses arquétipos vivem no inconsciente coletivo e se manifestam por meio de símbolos: a mãe, o herói, o sábio, a sombra, o renascimento. E, claro, a borboleta. A borboleta é um arquétipo antigo.
representa transformação, metamorfose, mudança de estado. E dependendo das cores, formas e energia que carrega, pode despertar diferentes aspectos dentro de nós. O que nos atrai não é a borboleta em si, mas aquilo que ela evoca em nossa alma. É como se uma parte esquecida de nós dissesse: é isso que estou vivendo agora. Ora, é isso que preciso despertar. Por isso a escolha não é racional. Ela é simbólica, intuitiva, feita a partir de camadas que você talvez nem saiba que existem, mas que estão aí, influenciando sua forma de olhar, de sentir, de reagir. E quando você escolhe uma imagem, uma figura, um símbolo, está também escolhendo, ainda que inconscientemente, um aspecto da sua própria jornada. Vamos pensar de outra forma. Quantas vezes você entrou em um ambiente e, sem saber por que, se sentiu desconfortável? Ou, ao contrário, acolhido? Quantas vezes você olhou para alguém pela primeira vez e sentiu afinidade ou aversão sem nenhuma explicação lógica? Isso é o inconsciente em ação. Ele percebe padrões que sua mente consciente ainda não captou. Ele processa sinais sutis, tons de voz, expressões, gestos, símbolos, e responde a partir de vivências que muitas vezes você nem se lembra de ter tido. E o mais fascinante é que ele não está apenas reagindo ao mundo externo. Ele está também projetando sobre o mundo aquilo que você carrega dentro. Isso significa que vemos fora aquilo que está ativo dentro de nós. Atraímos símbolos, situações, histórias e pessoas que refletem partes da nossa própria psique. Jung dizia que tudo o que não é consciente em nós se manifesta como destino. Ou seja, enquanto não trouxermos à luz certos aspectos do nosso inconsciente, eles continuarão operando em silêncio, moldando nossas decisões, nossos relacionamentos, nossas escolhas. E é por isso que prestar atenção aos símbolos é tão importante, porque eles nos ajudam a revelar o que estava escondido. No caso das borboletas, cada uma representa um arquétipo em movimento. A azul pode revelar o místico, o sonhador, o intuitivo. A negra e dourada traz o guerreiro, o transformador, o que enfrentou a sombra. A branca translúcida evoca o sábio, o curador, o que busca sentido e autenticidade. Quando você sente afinidade por uma delas, é porque há algo desse arquétipo querendo se manifestar em você, ou porque você já está vivendo essa energia, ou porque ela está pedindo passagem. Mas atenção, isso não significa que a borboleta define quem você é. Ela não é um rótulo, não é um veredito. Ela é um espelho momentâneo, uma chave simbólica que aponta para uma parte sua que talvez precise ser ouvida. Talvez você esteja em um processo de transformação profunda e precise lembrar que é forte, mesmo que esteja com medo. Talvez esteja se sentindo fora do seu centro e precise reconectar com sua sensibilidade. Talvez esteja cansado de se esconder e precise começar a viver com mais verdade. Essa é a força dos símbolos. Eles não explicam, eles despertam. Eles não falam ao intelecto, eles falam à alma. E por isso sua escolha é importante. Não porque ela revela uma resposta definitiva, mas porque ela pode abrir uma porta, uma pergunta, um insight. E às vezes uma pergunta feita com o coração vale mais do que uma resposta pronta. Jung também dizia que o processo de individuação, esse caminho de se tornar quem realmente somos, passa necessariamente pelo encontro com nossos símbolos internos. E esse encontro só é possível quando abrimos espaço para escutar, para sentir, para nos permitir ser tocados por imagens, palavras, sons ou experiências que nos comovem de forma inexplicável. Se a escolha da borboleta despertou algo em você, por menor que seja, isso já é um sinal, um chamado, uma faísca. Não ignore. Siga esse fio. Deixe que ele conduza você para dentro. Pergunte-se: o que essa imagem está me dizendo? O que está querendo emergir em mim neste momento da vida? Porque, no fim das contas, você não escolheu apenas uma borboleta. Foi ela também que escolheu você. Porque a alma sabe, e quando estamos prontos para ver, os símbolos aparecem. À primeira vista, parece apenas uma imagem bonita. Uma borboleta entre tantas,
Um detalhe pequeno em meio a tantas distrações diárias, mas quando olhamos com atenção percebemos. Certos símbolos têm o poder de tocar algo que vai além da razão. Eles nos atravessam. E, de repente, sentimos que estamos diante de um espelho. Essa é a verdadeira função de um símbolo. Não nos explicar, mas nos revelar. Carl Jung dizia que os símbolos são a linguagem natural da alma. Não se trata de inventar significados, mas de reconhecer dentro de nós o que ressoa quando somos expostos a determinada imagem. E a borboleta, por tudo o que carrega, transformação. Leveza, silêncio, cor, tempo, é um dos símbolos mais poderosos nesse processo de autoconhecimento. Quando você escolheu uma borboleta no início deste vídeo, talvez tenha achado que era apenas uma brincadeira, uma curiosidade, mas agora você já entende. Essa escolha, ainda que pareça sutil, pode abrir portas internas profundas, porque aquilo que nos atrai simbolicamente é também aquilo que já vive em nós, mesmo que ainda não tenha sido nomeado. A borboleta que você escolheu funciona, então, como um espelho simbólico. Ela reflete um estado interior, uma fase da vida, uma necessidade psíquica que talvez estivesse esperando por reconhecimento. Ela não impõe nada, não define quem você é. Ela apenas mostra um reflexo, e cabe a você acolher, escutar, deixar que algo se mova dentro. É como entrar num quarto escuro com uma vela. A luz não muda o que está lá dentro, mas permite que você veja. E uma vez que se vê, não dá mais para fingir que não viu. É isso que acontece quando um símbolo nos toca. A borboleta pode representar o que você está vivendo, o que está prestes a viver ou o que ainda precisa reconhecer. Pode falar de uma força que você esqueceu que tinha, de uma dor que precisa ser elaborada, de uma parte de você que foi deixada para trás e agora bate na porta pedindo para voltar. Por isso, o símbolo é sempre um convite, nunca uma sentença. Ele diz: olhe para isso. E você escolhe se quer olhar ou não. Mas por que isso é tão importante? Porque ao longo da vida, somos treinados a olhar para fora, a atender expectativas, a cumprir papéis, a manter uma imagem. Somos ensinados a seguir regras, padrões, ideias prontas de sucesso e felicidade. E nesse processo, perdemos o contato com o que somos de verdade. A alma vai sendo abafada, a intuição silenciada, o desejo profundo esquecido. E então chega um momento, às vezes aos 30, 40, 50 anos ou mais, em que algo dentro de nós começa a chamar. Não grita, mas também não cala. É um incômodo, uma sensação de que estamos vivendo pela metade, uma percepção sutil de que existe algo mais esperando para ser vivido. Nessa hora, símbolos como a borboleta podem se tornar guias, porque eles não apontam caminhos externos, eles apontam caminhos para dentro. Talvez a borboleta azul tenha mostrado a você que sua sensibilidade é um dom e não uma fraqueza, que sua intuição pode ser sua bússola mais precisa, que há beleza na introspecção e que não há problema nenhum em sentir o mundo de forma mais profunda. Talvez a borboleta negra e dourada tenha revelado sua força silenciosa, a coragem que você desenvolveu ao atravessar dores, perdas, renascimentos. Talvez ela tenha lembrado que sua história, por mais marcada que seja, também é seu maior ouro, e que agora é hora de viver com autenticidade, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto. Ou talvez a borboleta branca tenha mostrado que chegou o momento de deixar as ilusões para trás, de viver com mais verdade, mais simplicidade, mais alma. Talvez ela tenha revelado sua sede por clareza, sua conexão com o invisível, seu chamado espiritual. Independentemente de qual borboleta tenha tocado você, uma coisa é certa. Essa escolha não foi em vão. Ela abriu uma fresta, acendeu uma vela no escuro. E agora que você viu, pode decidir o que fazer com isso. Jung dizia que o processo de transformação interior começa com a consciência. Antes de mudar qualquer coisa, precisamos ver. Precisamos reconhecer. Precisamos ter coragem de encarar nossos próprios olhos no espelho e acolher o que está lá, sem julgamento, sem pressa, sem negação. A borboleta, como símbolo, também nos lembra que a transformação é um processo. Ela não nasce pronta. Passa por estágios. Primeiro é oruga, depois casulo. Um tempo de recolhimento, silêncio, dissolução. Às vezes, é preciso parar tudo para que algo novo possa nascer. E só então surgem as asas.
ainda frágeis, mas reais, ainda tremendo, mas prontas para o voo. Esse processo não pode ser apressado. Cada um tem seu ritmo, mas saber que ele está acontecendo já muda tudo. E o símbolo nos ajuda a lembrar que não estamos perdidos. Estamos apenas em transformação. Então, olhe de novo para a borboleta que escolheu. Veja nela mais do que uma imagem. Veja nela um espelho, um sussurro da sua alma, um lembrete do que você já foi, do que está sendo e do que ainda pode vir a ser. Não importa sua idade, seu passado, seus erros ou acertos. Sempre é tempo de despertar. Sempre é tempo de olhar para dentro e escutar o que está pronto para florescer. Porque a alma nunca se cansa de tentar voltar para casa. E às vezes tudo começa com uma escolha silenciosa. Diante da imagem de uma borboleta, agora que você percorreu essa jornada simbólica, talvez perceba que o que começou como um teste simples se transformou em algo muito mais profundo. Você não escolheu apenas uma imagem bonita. Você entrou em contato com uma parte sua que talvez estivesse esquecida, escondida ou adormecida. E isso por si só já é transformador. Você ouviu sobre 3 borboletas, 3 formas de viver, sentir, buscar, 3 caminhos simbólicos que, mais do que categorias, representam aspectos vivos da alma humana. A verdade é que dentro de nós existe um pouco de cada uma delas. Em certos momentos, somos mais introspectivos e sensíveis. Em outros, enfrentamos batalhas internas e despertamos nossa força. Em outros ainda, buscamos clareza, autenticidade e transcendência. Não se trata de se encaixar em um perfil, mas de reconhecer o movimento que acontece agora dentro de você. Porque a alma é dinâmica, está sempre mudando, sempre crescendo, sempre pedindo escuta, atenção, espaço. Carl Jung dizia que todo ser humano está em busca de se tornar inteiro, e que para isso precisamos olhar para o que está escondido, reprimido ou esquecido em nós. Não para consertar, mas para integrar. O autoconhecimento, nesse sentido, não é um esforço para se tornar melhor. É um processo de voltar a ser inteiro, de recuperar partes que deixamos para trás, de aceitar quem somos, com todas as nossas contradições, luzes e sombras. A borboleta que você escolheu é apenas um fragmento desse processo, um símbolo, um reflexo. Mas se você escutou com o coração, sabe que ela revelou mais do que palavras podem explicar. Talvez você tenha sentido algo, uma memória, uma emoção, um reconhecimento silencioso. E é isso que importa, não é a lógica. É a experiência viva que aconteceu aí dentro. Ao longo da vida, vamos acumulando camadas, máscaras, papéis, expectativas. E com o tempo, essas camadas vão nos afastando do que somos de verdade. Às vezes, é preciso uma pausa, um símbolo, um momento de escuta profunda, para que a alma volte a respirar. Essa pausa aconteceu aqui, neste vídeo, neste momento em que você escolheu parar, olhar, sentir. Isso não é pouco. Isso é um ato de coragem, porque a maioria das pessoas segue no automático, e poucas têm a disposição de olhar para dentro, de questionar, de se permitir sentir. Você fez isso. E mesmo que ainda não saiba exatamente o que fazer com o que descobriu, saiba, a transformação já começou. Ela não acontece de uma vez. Nem sempre é visível por fora, mas se movimenta por dentro, silenciosa, como as asas de uma borboleta que se preparam para o voo. Talvez agora você enxergue suas dores com mais compaixão. Talvez reconheça sua sensibilidade como força. Talvez compreenda que sua raiva, seu medo ou sua tristeza são apenas mensageiros, emoções que apontam para necessidades não atendidas, partes suas que precisam de cuidado, não de repressão. Talvez você perceba que não está perdido como pensava. Está apenas em meio a um ciclo de transição, saindo de uma antiga pele, de uma antiga história, e se aproximando de uma versão mais verdadeira de si mesmo. E se sentir medo nesse processo, tudo bem. É natural. Transformar-se exige soltar, e soltar assusta. Mas é esse o caminho. O casulo é escuro, mas é onde as asas nascem. A escuridão, quando acolhida, se transforma em luz. Lembre-se também de algo essencial. Você não precisa ter todas as respostas agora. A alma não funciona no tempo da mente. Ela tem seu ritmo, seu jeito, sua linguagem. E muitas vezes tudo o que ela precisa é de espaço para respirar, de silêncio para falar, de atenção para florescer. Se a borboleta que você escolheu falou com você, acolha isso.
Reflita, escreva, converse com alguém de confiança. Permita-se continuar escutando. Talvez seja a hora de fazer mudanças concretas na sua vida. Ou talvez seja apenas a hora de começar a se tratar com mais gentileza. Não subestime o que sentiu aqui. Pequenos despertares podem gerar grandes transformações. Às vezes, uma imagem, uma palavra, uma metáfora é tudo o que precisamos para ver a vida com novos olhos. E a partir desse novo olhar, as escolhas mudam. Os caminhos se abrem. A vida começa a se alinhar com o que somos de verdade. Você não está só. Muitas pessoas, neste exato momento, estão passando por processos parecidos, questionando, buscando, sentindo. E quando compartilhamos nossas descobertas, nossos símbolos, nossas experiências, ajudamos uns aos outros a crescer. A borboleta que te escolheu hoje pode ser o espelho que alguém precisa amanhã. Por isso, se quiser, conte sua experiência. Compartilhe qual borboleta te chamou, o que sentiu, o que descobriu. Às vezes, o que parece pequeno para você pode tocar profundamente a vida de alguém. E, acima de tudo, lembre-se, a borboleta que você escolheu não é um destino. É um convite para continuar seu caminho de autoconhecimento, de integração, de transformação. Porque o processo de tornar-se quem se é de verdade nunca termina. E esse é o mistério mais bonito da alma humana. Estamos sempre renascendo, sempre despertando, sempre voltando para casa. A cada símbolo que te toca, a cada escolha que você faz com o coração, a cada gesto de escuta interior, você se torna mais inteiro, então siga, com coragem, com leveza, com a sabedoria silenciosa que habita dentro de você. Afinal, como dizia Jung, aquilo a que você resiste persiste, mas aquilo que você acolhe se transforma. A borboleta é o símbolo dessa transformação. E agora que você a viu, talvez esteja pronto para voar.